Quando eu cheguei no Democrata, era um projeto esportivo que há muitos anos atrás era vinculado ao FMG, que chama Proesp, e depois ele se tornou autônomo, ele saiu da faculdade, e esse projeto era um projeto que existia há muitos anos, e quando eu cheguei, logo após a minha chegada, eles fizeram uma parceria, e esse projeto passou a administrar o Democrata de Sete Lagoas. O Democrata de Sete Lagoas estava com muitos problemas financeiros e organizacionais, então a ideia foi que o Proesp, que era essa empresa, passasse a administrar o clube, desde o profissional até todas as categorias da base, do sub-14 para cima. Elas tinham algumas escolinhas do Democrata até o sub-14, então eles disputavam competições como o Democrata sub-14, e a partir daí o Proesp passaria a representar o Democrata nessas competições. Fiquei entre o sub-14 e o sub-15 como treinador e auxiliar do sub-17. Foi uma experiência muito proveitosa para mim, como início de carreira, como treinador principal mesmo, e mostrou um lado da formação dos atletas no Brasil que é muito problemático. Em Minas Gerais tem Cruzeiro e Atlético América, que são clubes que têm uma estrutura, têm uma organização, que suportam o que fazem de uma maneira adequada esse processo. Fora disso, você tem alguns projetos que às vezes se organizam bem, outras vezes mal, e o Proesp tentou vir nesse caminho. A categoria sub-14, que eu fiquei mais tempo, ela me dava um contraste muito grande, porque eu tinha meninas que vinham de escolas particulares muito boas em esportes, que eram um curso alto, como o Batista, o Magno, meninos que tinham uma condição financeira muito boa, e meninos que vinham da escolinha do Proesp, tinha umas escolinhas do São Bernardo, então uma condição financeira muito baixa. Então meu grupo era metade rico, metade muito pobre. Tinha alguns meninos que nunca tinham conhecido um pai, então eles colocavam no treinador a figura do pai, então você tinha que saber lidar a forma de você cobrar, porque quando você cobrava ele muito forte, ficou na cabeça dele como se o pai dele estivesse cobrando ele, sendo que o pai dele nunca deu um suporte, então ele não reagia bem com esse tipo de cobrança, de hierarquia. Muitos nasciam, a mãe tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, tinha 4, 5 filhos, então eles não tinham ninguém para pôr ordem, eles faziam o que tinham vontade, normalmente tinham vontade, e no clube não podia ser assim. Então era a primeira vez que eles estavam diante de uma organização social que tinham que cumprir regras, e que essas regras eram diferentes do lugar que ele nasceu. Então essa transição tinha que ser feita com muito cuidado, isso era papel nosso também. Teve um dia que eu me lembro que um pequeno jogo de conceito, eram muitas regras. Aí eles começaram a brigar bastante o grupo, porque alguns meninos, esses da realidade pior, tentaram burlar a regra. Então eles tinham uma brecha na regra e precisavam cobrir. Eu colocava outra regra para proibir fazer aquilo. Aí eles ficavam mais preocupados em tentar burlar a regra para ganhar o jogo, do que realmente treinar o conceito, participar do jogo e entender o que estava fazendo ali. Aí teve um dia uma hora que eu fiquei muito nervoso, chamei todo mundo no grupo e dei um sermão, falando que aquilo representava muita coisa para eles fora do que só o próprio joguinho, porque o objetivo do jogo não era ganhar o joguinho, era treinar o conceito técnico, mas que se eles começassem, o ato deles roubarem no joguinho, de tentarem burlar a regra, é a mesma coisa que eles fariam roubando a padaria, alguma coisa do tipo, e que isso afetaria a vida deles. Então eu tentei transportar para essa realidade. Depois disso, meus problemas diminuíram muito em relação a isso. Eu tentei me colocar no lugar deles. Eu também nasci na favela, nasci em realidade pobre, então sabia mais ou menos o que eles tinham passado, claro que no grau não tão forte quanto deles. Então eu deixava bem claro para eles que eu estava tentando ajudar, e como eles eu também não recebia nada ali, também não tinha salário, então isso era fácil eles entenderem. O que eles conseguissem fazer ali não representava só para o futebol. Eu tentava pegar esse sonho que eles tinham, o foco que eles tinham no futebol, como uma coisa que eles gostavam, que davam prazer, que era o sonho deles, e passar esse papel social para eles transportarem isso para outras realidades da vida. O Proesp Feminino do América começou quando o Santa Cruz Feminino, que jogava no campo de terra, conseguiu a vaga para jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aí a Bárbara, que era a diretora responsável pelo projeto do Santa Cruz, montou um projeto grande e levou para o Cruzeiro Atlético América. Então a América comprou a ideia, mas a princípio era só a marca do América. Então as meninas não tinham nada além da marca do América para utilizar. Quando eu cheguei a essa realidade, a gente não tinha salário, as meninas não tinham condição de treinar todos os dias, a gente treinava no campo da Universo, por um acordo da faculdade.
A maioria dos membros da comissão técnica antiga estudaram no Universo, então eles conseguiram, a partir disso, utilizar o campo e apenas 2 vezes por semana. Então as meninas treinavam 2 vezes por semana, sem salário, a comissão não tinha salário para disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A diferença do feminino para o masculino é que os meninos enfrentavam a dificuldade porque sabiam que depois eles conseguiriam ter uma realidade melhor. O feminino enfrentava a dificuldade para tentar criar uma situação melhor, porque ainda não existia. Os dois eu tinha que lidar com essas adversidades e fazer com que o grupo tenha força para superar e que esse trabalho de superação nos fizesse crescer, tanto técnico, taticamente, quanto o grupo.